noite. Boa noite. Eu sou a Naomi, eu tenho 21 anos e eu tenho autismo, estudando aqui no Céu Casablanca. E agora eu vou tocar Inocência, Sonata em Dó Maior e depois Além do Arco-Íris.
convite. Agora sim, novamente, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer minha autodescrição para vocês, caso alguém tenha a questão da deficiência visual, para poder compreender mais ou menos onde eu estou também, como eu sou. Sou uma mulher branca, cabelos claros no ombro, estou vestindo um vestido preto, tá, com algumas listras. Sou uma pessoa bem alta e eu estou em cima do palco. Então, para a gente dar início, né, a esse seminário que foi feito com tanto carinho para vocês, eu vou trazer aqui a nossa coordenadora, a Eliane, para fazer a abertura oficial. Só vou agradecer aos intérpretes que estão aqui presentes e também ao Wesley e ao Thiago e também à imprensa jovem, tá bom? Obrigada, Patrícia. Boa noite. Que bom é poder estar aqui e vê-los sentados nessa plateia. Que prazer. Eu recebi um abraço extremamente gostoso aqui da Sandra, porque nós nos vimos pessoalmente em 2019. Passamos pelos desafios aí da pandemia, né? Nos vendo à distância, né? Pelas formações aí pela tela, do Teams, do YouTube, mas hoje nós estamos tendo o prazer de poder realizar esse seminário de forma presencial. Então, é um prazer muito grande, depois de tanto tempo, a gente poder receber a todos vocês aqui. Eu também estendo as minhas boas-vindas a todos vocês, professores, professoras, diretores, coordenadores, ATS das nossas escolas, supervisores, que hoje venceram o desafio aí do tempo e se inscreveram para o seminário. E ainda hoje venceram o desafio do frio e da chuva e vieram presencialmente. Então, assim, muito obrigada pela presença de todos vocês que realmente deixaram lá, se organizaram para estar conosco aqui nessa noite. Então é muito bom poder estar aqui, cumprimentar todos vocês, a minha equipe também aqui do Cefai Campo Limpo, que se dedicou, que está aqui organizando já há alguns dias esse seminário. E esse seminário, antes de eu aqui falar um pouquinho dele, eu quero também fazer minha audiodescrição. Eu sou Eliane, né, como já apresentei, sou a coordenadora do Cefai. Eu sou uma mulher negra, né, de pele escura. Eu tenho cabelo curto, encaracolado, uso óculos, né, para leitura. Hoje estou aqui vestindo um macacão verde e um casaco azul e uso aqui um lenço, um encharpe estampado aqui, né, de verde e amarelo para dar uma cor, né, para dar uma cor em vida. E é muito bom poder receber a todos vocês aqui. Nós estamos felizes também porque a SMPED mais uma vez nos cedeu a presença do intérprete de Libras para participar conosco. Eu já até começo agradecendo, porque esse seminário também aqui é fruto de quem? Da equipe do Cefai, da presença de pessoas ilustres como o diretor Rafael, a Andresa e a Sandra Batistão, que aceitou o nosso convite para estar aqui conosco nesta noite. E por que nós escolhemos esse tema, né? Da onde vem essa inspiração para esse terceiro seminário, Ensinar e Aprender na Diversidade, um olhar sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nosso seminário, esse é o terceiro, porque nós já fizemos 2 presenciais, né, antes de termos aí a questão da pandemia, onde nós tivemos práticas. O nosso grande objetivo é trazer para esse momento não só a parte teórica, mas também a prática de professores, professoras. Em outra ocasião nós fizemos oficina, para que a partir dessa prática a gente possa refletir sobre as nossas ações e isso possa nos ajudar a pensar formas diferentes também de nos organizarmos, de contribuir com a educação. Durante muitos anos, negros, indígenas, mulheres, né, pobres, deficientes, aqueles que estavam ali à margem da sociedade, foram colocados, excluídos da educação.
né? E tiveram aí seus direitos violados. No entanto, nos últimos anos, nós fomos marcados pela divisão dos alunos, principalmente os alunos com deficiência, que não estavam na sala regular, mas estavam em classes especiais. Hoje, com a educação inclusiva, a gente vem acabar com essa separação, que ainda é um desafio, né? É por isso que nós estamos falando de cultura educacional inclusiva, né? Inserindo a todas as crianças no contexto realmente da sala regular e todos os alunos juntos. Diante desta construção histórica que todos nós estamos vivenciando, o Centro de Formação, Acompanhamento e Inclusão, que é o Cefai, prioriza a formação, né? Depois, no final, aqui nós vamos dar uma palhinha para vocês de como foi a nossa formação em 2021 com a Sandra. Vocês vão ver que coisa mais linda, como diz a Sandra, que lindeza, tá? Vocês vão ver no final. Mas a nossa portaria, nós somos aqui fundamentados no decreto 57.379 e também na portaria 8764. E este decreto, ele traz para nós os princípios que fundamentam a política paulistana de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E é com base nela, né, que nós, então, pensando ali nesses princípios que regem o nosso fazer cotidiano nas escolas, é que a gente traz essa discussão nessa noite. O currículo da cidade se baseia em 3 conceitos aí, orientadores, que é a educação integral, que considera o desenvolvimento integral dos nossos estudantes na dimensão intelectual, social, emocional, física e cultural. Também o eixo sobre a equidade, que respeita a individualidade e possibilita os direitos da aprendizagem a todos e todos os estudantes. E a educação inclusiva, que respeita e valoriza as diferenças, reconhecendo o modo de ser e pensar de cada bebê, criança, estudante, jovem e adulto. Então, esse terceiro seminário permitirá uma reflexão de uma educação anticapacitista, permeando esses 3 eixos do currículo da cidade, com o objetivo de quebrar as barreiras e declarar a garantia de educação para todos os estudantes, de forma equitativa. Então, nós teremos esse prazer de ouvir esses palestrantes nessa noite, que trarão o tema Gestão Democrática, o papel dos diferentes atores no contexto inclusivo. Então, nós vamos hoje aprender e observar um pouco da nossa prática. Esses educadores que foram aqui convidados, a gente os conhece pela prática. Rafael, diretor, Andresa, coordenadora, eles fazem um excelente trabalho nas suas unidades em prol da educação, uma educação de qualidade, e conhecendo essa prática, nós assim os convidamos. E tudo isso surgiu porque, através da escuta atenta, né, e amorosa dos nossos profissionais que estão na rede, principalmente aqui na DRE Campo Limpo. Então, é a partir disso que nós aqui declaramos, então, aberto esse seminário, dando, então, as boas-vindas a todos vocês. Serão momentos aqui maravilhosos de aprendizagem e de troca também. Obrigada a todos. Antes de eu chamar aqui os participantes, eu queria que todos os inscritos aqui batessem, assim, bastante palmas para essa imprensa jovem aqui da MF Zumira, que veio cobrir hoje o nosso seminário, porque provavelmente durante nossas apresentações eles vão ter que ir embora, então para eles já se sentirem acolhidos pela gente e assim, agradecer, né, assim, logo que a gente fez o convite, eles aceitaram e vieram, estão aqui hoje. Então, é um trabalho das nossas crianças, né, gente? Das nossas crianças para as nossas crianças e para a gente. Então, por favor, batam palmas aí para a nossa imprensa jovem. Levanta aí, galerinha. Olha lá, a galerinha lá, ó. Como a Eline disse, é a escuta, né, gente? Faz toda a diferença quando a gente tem essa escuta aí com as nossas crianças. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos agora apresentar quem vai ser os nossos participantes de hoje. E depois os participantes vão estar nos lugares deles e a gente vai apresentando novamente com a proposta de cada um, tá bom?
Então eu quero trazer aqui, para compor a nossa mesa de hoje, a Sandra Batistão, a professora Sandra Batistão, por favor, professora. O diretor Rafael. E a coordenadora pedagógica Andresa. Então agora, gente, nós vamos começar aqui com a Sandra. Quem é a Sandra Batistão, né? É a professora pós-graduada em Educação Especial, Atendimento Educacional Especializado e Deficiência Intelectual, mestre em Ciência pela USP. E ela aceitou o nosso desafio aqui hoje de conversar um pouquinho com a gente sobre as contribuições que os docentes, que a comunidade escolar, de forma geral, vai fazer, né, em relação à questão da educação especial. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Sandra, tá bom? Batam muitas palmas para ela, ouçam com bastante atenção. Boa noite a todas, a todos os meus colegas de trabalho. Eu sou a professora Sandra Batistão, sou mulher, sou negra, cabelos encaracolados, estou usando um vestido cinza com listas pretas, uma meia, um sapato preto e uso óculos. Estou com batom vermelho. Eu queria dizer a todos e a todas que me sinto bastante honrada com este convite. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho me dedicado ao encontro amoroso junto aos meus colegas de trabalho. E de que lugar que eu falo? Eu falo como professora da escola pública. Todas as minhas percepções, todos os meus saberes, todas as minhas certezas, incertezas, inquietações e acalentos, sonhos, esperanças e luta se dão na e a partir da escola pública. É deste lugar, então, que eu quero fazer o convite para um exercício de escuta atenciosa e também problematizadora. Então, se alguém se sentir à vontade, quiser compor, estamos aqui para um diálogo. E como disse Paulo Freire, a educação sozinha não transforma a sociedade de classes tão injusta como esta nossa, tão pouco sem ela será possível qualquer transformação. E para que haja transformação é necessário que nós possamos nos afetar, nos acolher. Eu dizia aqui no início que o fato de estarmos juntos, juntas, depois de um tempo pandêmico, e neste tempo de tentativas de desumanização em nós, de tentativa de enfraquecimento da escola pública e dos seus sujeitos, o fato de estarmos aqui hoje, segunda-feira, ainda de alguma maneira entristecidos, entristecidas com o que estamos nos deparando nos últimos tempos, e necessariamente nesse último domingo, nós estamos em resistência. Nós estamos aqui na busca pela manutenção dos nossos processos de humanização. É por isso que nós, professores e professoras, e nossos estudantes, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos, nossos bebês e as suas famílias, e todos os profissionais que compõem o espaço público, não vamos sucumbir, porque nós vamos nos dar a mão, as mãos, e seguiremos. Seguiremos em luta por este lugar que nos constitui, que é a escola pública. Eu não poderia deixar de começar essa noite sem compartilhar um texto de Frei Beto, que parece tão atual, embora já tenha quase uma década. Ele diz o seguinte para todos nós. E é um texto que tem a ver com a construção de uma sociedade mais justa, né? A construção da sociedade inclusiva na boniteza da escola. E a boniteza da escola se dá justamente porque nós nos propomos um encontro na diversidade humana. Este encontro aqui hoje é um encontro onde se dá a poética das diferenças. Nós somos diferentes.
Essencialmente, nós somos sujeitos únicos, mas só nos entendemos únicos quando nós olhamos para a coletividade e nos identificamos numa luta que, embora estejamos em territórios distintos, eu sou de Santo André, mas mesmo lá, na minha luta cotidiana pela escola pública, estando distante de vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa luta, ela tem uma unidade. Nós disputamos o destino de bebês, crianças, jovens e adultos pela nossa mediação política e pedagógica. O fazer do professor e da professora não é qualquer fazer. Não é um fazer tarefeiro, não se faz de qualquer jeito e de qualquer forma. Durante todo o nosso exercício da docência, mesmo que não tenhamos consciência crítica para compreender, nós não somos acomodados. Nós disputamos o destino de estudantes porque diariamente nós buscamos fazer de outro jeito, buscamos fazer de outra forma, para atender a todos e a todas, para garantir a todos e a todas o seu direito à aprendizagem. Essa é a boniteza freiriana. E é por isso que nós estamos afirmando para nós, que nós estamos intencionando aqui a construção de uma sociedade inclusiva, que só vai acontecer a partir da boniteza da escola, e com todos os desafios que ela promove, porque é o encontro poético das diferenças. E quando somos diferentes e valorizamos as diferenças, é fato que nos estaremos diariamente diante de desafios, mas também diante de conquistas coletivas, sempre coletivas. Deixa eu ver se eu consigo. Mais uma vez aqui nós estamos afirmando então que essa escola, que é o nosso palco de luta diário, é uma escola que é para bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. E embora a Constituição de 88 já garantiu o direito a todos e todas à educação, nós estamos entendendo que diariamente nós estamos retomando esse direito, reafirmando esse direito, não de maneira aligeirada ou alienada. Aqui nós estamos nos apresentando a partir de duas correntes teóricas, a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani e a psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Ambos, num exercício pleno a partir do seu legado, dizendo do quanto a escola pública ela é necessária, principalmente quando ela está dentro de um sistema de classes tão perverso e desumano como o nosso. Então, nesse sentido, nós estamos dizendo aqui para nós, a partir de Paulo Freire, que o mundo não é. O mundo está sendo. Não é. Está sendo. E é para que seja de outra forma. E é para que seja menos injusto. E é para que seja menos desigual que nós, professores e professoras, nós, merendeiras, porteiros, equipe de gestão, nós nos encontramos diariamente nessa escola e intencionamos, a partir de uma luta coletiva, uma sociedade mais digna, melhor, para todos e todas indistintamente. Então, nesse sentido, Paulo Freire, o tempo todo nos acalenta dizendo, olha, cuide para compreender que hoje nós não somos quem éramos ontem. E também não somos hoje, tampouco, quem seremos amanhã. De modo que, na inconclusão de quem somos, nós buscamos ser de outra forma. E não há possibilidade de professores e professoras não sonharem, a partir da sua luta diária, com uma sociedade mais justa, aonde pessoas com e sem deficiência possam conviver no seu direito pleno a ser gente, a ser feliz, a participar, a realizar-se como humano. Então, nesse sentido, eu diria que eu sempre sou tomada por uma emoção boa, que me move. E nós sabemos que uma criança, quando nasce, nós sabemos, professores, principalmente nós, que estamos aqui, nos dedicando diariamente à formação de filhos de trabalhadores e trabalhadoras que vivem uma sociedade extremamente desigual. Nós sabemos
que uma criança, quando ela nasce, seja lá onde for, ela tem condições para se realizar plenamente, como gente. Tanto assim é que as crianças aprendem a olhar o mundo, a ouvir, a reagir, a se locomover, a mexer com as coisas, a construir coisas e a se comunicar. Essas coisas são em si muito pessoais, individuais, e a sociedade deixa isso acontecer naturalmente, como algo esperado, eu diria mesmo que esperado até biologicamente, como se isso fosse uma herança hereditária da raça humana, do qual todos nós compartilhamos a possibilidade de sermos gente. No entanto, quando essa mesma criança nasce com uma deficiência, ou num bairro maltratado das nossas cidades tão desigual, algo parece nos distanciar da possibilidade de uma expectativa de vida plena. E é a partir deste lugar que nós estamos nos convidando a pensar, e a pensar a partir de Maria Helena Souza Pato, que nos autoriza a afirmar que ao fechar o foco num estudante com deficiência ou numa família que vive a vulnerabilidade social de maneira descontextualizada, política, institucional e culturalmente, realiza-se uma manobra eficientíssima que pode despolitizar o cotidiano, que passa a justificar as desigualdades produzidas na estrutura física ou social, transformando em algo que passa então a ser na perspectiva da aptidão do sujeito. A reflexão aqui é para o fato de que nós, professores e professoras, estamos mais no encontro, tentando definir aqui entre nós o que vem a ser inclusão. O que é inclusão? Vejam que é muito interessante pensar que, inclusive, pelas políticas públicas, nos parece que numa sociedade de classes de contradição como a nossa, e é por isso que Paulo Freire também autorizou, né? Professor, professora, cuide. Ele foi tão generoso conosco. Cuide para que seu discurso seja aproximado da sua prática, de modo que, olhando para a sua prática, revelará o seu discurso. Porque é a sociedade de contradição, e uma contradição é afirmarmos uma educação qualificada como inclusiva, como se fosse para as pessoas com deficiência. O que é inclusão? E inclusão, embora nós venhamos lutar por políticas públicas que valorize, que financie, inclusão não se prescreve. Os processos inclusivos são construídos coletivamente. Por isso que é desafiador para nós, professores e professoras, que não tivemos o privilégio de uma formação humana e acadêmica na perspectiva da valorização da diversidade humana. É por isso que para nós fica um desafio intenso hoje, quando por vezes nós temos na nossa sala de aula um estudante que aprende de outro jeito, de outra forma. O que é inclusão? Nós sabemos que não existe estudante de inclusão, não existe bebê de inclusão, nem jovem ou adulto de inclusão, somente pelo fato de ele ter uma deficiência. Porque necessariamente para estar incluído é necessário um professor, uma professora, um coletivo que se mobiliza e que intenciona então e se coloca à disposição do encontro, o encontro com o outro. O encontro com o outro que vai revelando em nós quem somos. E de fato nós temos duas perguntas que nós talvez não venhamos a responder, né? Quem são os sujeitos do processo inclusivo? E então, se nos perguntarmos quem são esses sujeitos, nós identificaremos em nós somos, neste tempo histórico, esse sujeito que busca, de maneira desafiadora, cotidianamente, criar possibilidades para a inclusão de muitos outros nessa relação de ensino e de aprendizagem. E vejam que nós também vamos nos perguntando aqui, o que se revela em nós no encontro com o outro? Mais uma vez, Paulo Freire, ele vai nos
inquietar dizendo, olha, fique atento para o fato de que nos processos de humanização, sendo sujeitos históricos, nós pisamos num tempo histórico onde a nossa consciência não foi forjada para o exercício da coletividade. Necessariamente, para a manutenção de um sistema de classes tão desigual e tão perverso quanto o nosso, é necessário a condução do seu povo para a individualidade. Sem a intenção de, nós pisamos num tempo histórico, sim, que foram as nossas escolas, que de alguma forma não potencializou em nós o exercício da coletividade. Com muito respeito, com bastante rigor, ética, nós vamos lembrar desse tempo histórico, onde as nossas professoras, na reprodução daquele tempo histórico, ela dizia, olha, terminou, deita a cabeça na carteira, aguarde, espere o colega. É fato que nem todos nós vivemos essa mesma realidade na mesma intensidade, mas uma grande maioria de nós fomos forjados num tempo histórico onde não fomos convidados, mobilizados, engajados para, terminou, Sandra Paula, levante-se com organização, vá até um colega e apoie. Nós temos uma atividade posterior, que é a aula de educação física. Quando o professor chegar, todos nós iremos juntos. Juntas. Essa professora era malzinha e perversa? Lógico que não. Inclusive a corrente teórica, de maneira bastante propositiva e generosa, vai dizer, não se trata de buscar culpados. Ao promover em nós uma conversa amorosa, generosa, inquietante, sobre as nossas fragilidades humanas, nós poderemos encontrar no passado que nos humanizou elementos, não somos mais quem éramos ontem, elementos que diz, não somos mais quem éramos ontem, e hoje somos desta forma, mas pretendemos ser de outro jeito. Essa é a dimensão da escola. Um exercício pleno de construção coletiva, de cultura que pode incluir a todos e todas. Eu costumo brincar nos encontros, e aí até peço desculpas pela minha reincidência, eu vou reincidindo, vou dizendo novamente, né? Aquela escola, a grande maioria de nós aqui, e de novo, não se trata de buscar culpados. Eu tenho uma filha que acabou o período probatório, está na escola pública. Eu sempre disse a ela e às alunas de pedagogia, vá até a escola, olhe para o lugar que ocupa o professor e a professora. Toma distância, não julgue, analise o cotidiano para além das aparências. É um cotidiano complexo, é um cotidiano desafiador, porque não é lugar de replicar tarefas. Diferente de, embora seja tão importante, mas é diferente do fazer do padeiro, que diariamente ele reitera, ele realiza uma ação que é humanizadora porque nos alimenta, mas com a mesma quantidade de farinha, com a mesma temperatura de forno, ele produz a mesma quantidade de pães. E ele consegue, inclusive, ao final de uma segunda-feira, com o seu corpo cansado, assim como está o nosso, ele diz, olha, professora, eu estou cansada porque hoje eu trabalhei muito, eu produzi mais pães do que eu costumeiramente produzo, teve uma grande encomenda, eu estou muito cansado. Ele consegue mensurar, quantificar o que ele produz. O que é que nós produzimos? Vejam o porquê do nosso desafio em sermos professor e professora. O que é que nós produzimos? E a corrente teórica vai dizer para nós, a produção da escola e dos seus sujeitos fica no campo do imaterial, do invisível, do inquantificável. Por isso, professor e professora, fiquem atentos quando alguém lhe diz que para ser professor dá para ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Não dá. Não é assim. Porque a produção do professor e da professora está no campo de tocar o nível de consciência de todos aqueles que se aproximam e se relacionam naquele coletivo. A produção do professor e da professora é tocar os níveis de consciência de todos que estão ali com ele, compondo os processos de ensino e de aprendizagem. Pelas áreas afins conhecimento, a matemática, a história, a geografia, a ciências, ou seja, nós representamos
o conhecimento sistematizado. E ao apresentar o conhecimento sistematizado e ajudar o estudante, o bebê, a criança, a fazer relação deste conhecimento sistematizado, que é a língua portuguesa, a matemática, relacionando com o mundo, nós podemos intervir nos níveis de consciência de todos os estudantes. É por isso também que a corrente teórica vai dizer que não existe a criança de inclusão. Existe um professor, um adulto, um sujeito, seja merendeiro, porteiro, qualquer um de nós, que no exercício de mão dupla, ou seja, aprendendo a ser de outra forma no mundo, profissional, pessoal e humano, nesse tempo histórico, nós podemos intervir no nível de consciência de muitos outros. Por quê? Porque mais uma vez aqui eu vou trazer alguns elementos que, do meu ponto de vista, inclusive pela experiência que tenho tido nesse cotidiano, me faz pensar que nós estamos aqui nos humanizando. Então, Paulo Freire vai dizer, olha, eu só me torno humano na relação humana. Essa é uma grande potência da escola. É por isso que a escola pública ela é fundamental, ela é necessária. E é por isso que a entrada das pessoas com deficiência nos trouxeram mais desafios, porque nós estamos falando que o nosso campo de humanização, que não teve lá num passado histórico não tão distante, quando nós não tivemos o privilégio de nos humanizar nessa relação plena para a diversidade humana, nós estamos dizendo que hoje, num tempo histórico diferente, nós estamos buscando tocar os nossos campos de humanização. Eu fico bastante tocada emocionalmente quando eu vejo, por exemplo, a imprensa jovem aqui. Crianças e jovens estão numa perspectiva bastante potente, sendo humanizados de maneira muito mais intensa que todos nós. Porque desde bebês, crianças e jovens, eles estão tendo o privilégio dessa relação não só para valorizar a diversidade, ou respeitá-la, não só para respeitar a diversidade, mas para valorizar a diversidade na sua plenitude. Quem somos? Quais são as nossas religiões? Quais são as nossas formas de manifestação no mundo? Quais são as nossas formas de amar? Como são os nossos corpos? Então vejam que nós estamos falando que a cabeça pensa onde os pés pisam, essa perspectiva é freiriana. E se a nossa cabeça pensa um tempo onde pisamos na exclusão, da sua forma mais intensa e perversa, hoje nós estamos nos convidando a um exercício de consciência pleno para a função social da escola, na dimensão desafiadora, mas ao mesmo tempo extremamente nobre, como é. Porque nós estamos falando de sermos professores e professoras de estudantes com e sem deficiência. Então, nesse sentido, esses conceitos que estão aqui, e eles não são apresentados de maneira a se sobrepor um ao outro, nem de maneira linear, nós estamos dizendo aqui para nós que, na função social da escola, nós, professores e professoras, compreendemos que tocamos o campo de humanização do outro pela possibilidade do outro vir elevar o seu nível de consciência. E também somos afetados e afetadas diariamente quando nos propomos a pensar: é possível ensinar de outro jeito, de outra forma? É possível intencionar uma sociedade menos desigual, menos injusta e mais humana, do ponto de vista da valorização dos seus sujeitos? Então, por que nos fazemos essa pergunta? Porque essa pergunta vem no enredo, onde historicamente nós estamos afirmando que, inclusive, o conceito de deficiência, ele está em movimento, ele é histórico, ele se transforma. E nós, professores e professoras, mesmo não tendo a consciência plena diariamente nós vamos tocando o campo de humanização de outras crianças, quando juntos com um colega que tem deficiência, nós vamos percebendo que a deficiência desse colega não é um impeditivo para ele não estar ou não participar. Porque nós vamos criando estratégias em nós, já que inclusão é movimento de mão dupla. E nós vamos buscando juntas, uma outra forma de ser, de aprender e de ensinar. E aqui fica de novo um convite valoroso, e acho que é por isso que eu sempre repito, né? Eu saí da escola pública, me aposentei dia 16 de dezembro de 2019. E quando eu pergunto qual é a minha obra dentro da escola pública, acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Qual é a tua obra, professor? Qual é a tua obra, professora?
A nossa obra diariamente, é por isso que é complexa, é disputar o destino de estudantes, sejam eles com ou sem deficiência. Qual é a tua obra, professor? Qual é a tua obra, professora? Quem tu és? Nós não precisamos de absolutamente nada mais que nos apresente, a não ser como professores. Quem somos? Somos professores. Somos professoras que fazemos da nossa sala de aula o nosso palco de luta. Porque diariamente nós nos direcionamos a buscar atender, pelo conhecimento, filhos de trabalhadores e trabalhadoras que veem em nós a possibilidade de que seus filhos superem a desigualdade social. Então, nesse sentido, quando nós estamos falando em inclusão, não tem como falar em inclusão e não tem como negar que se um estudante é incluído ou não, isso depende da ação do adulto, do professor, da coordenadora, do diretor. Então não existe estudante de inclusão, existem estudantes. Se eles serão incluídos, essa é uma pergunta que nós fazemos. A serviço do que estudamos? Contra que estudamos? Nós estamos aqui de maneira aligerada. Nós estamos aqui comprometidos com reflexões que possam nos fazer acreditar que mesmo num tempo caótico, alienado como o nosso, nós estamos resistindo, nós estamos defendendo a escola pública, nós lutamos contra o decreto 10.502, que mais uma vez tentou dizer a nós, os ditos normais, que os estudantes com deficiência tinham que ser separados lá num cantinho, numa escola segregadora. Lutamos. Estamos lutando contra o homeschooler. Estamos lutando contra a formação de professores e professoras, porque não dá para ser de qualquer forma, de qualquer jeito. E se nós, professores e professoras, estamos sendo formados num tempo perverso, neoliberal, aonde a maioria da formação do professor e da professora tem sido de maneira aligerada. E nós não temos culpa disso. De novo, não se trata de buscar culpados. Se trata de compreender o fenômeno a qual a educação pública vem sendo submetida. Há uma tentativa intensa de esvaziamento dos seus sujeitos. E se nós nos formamos num espaço, numa instituição, que de alguma forma fragilizou os nossos processos de criticidade, nós temos direito de ir lá no cotidiano, junto com a nossa coordenadora pedagógica, erguer nossas mãos e dizer, olha, espera um pouquinho, eu não sei muito bem ensinar matemática de outro jeito, de outra forma, mas eu quero aprender. Eu não sei muito bem brincar com abaco plano, com coziné, com material dourado, com jogos de percurso, não sei trabalhar a alfabetização matemática na perspectiva lúdica e concreta, não sei. Nosso direito à dúvida. O nosso direito à pergunta. Porque dentro das perguntas, dentro das dúvidas, há um conjunto intenso de pensamento. O nosso silêncio não é inofensivo. Calar-se diante de... Eu vou pegar aqui Sandra Batistão. O que nós sabemos de arte? Vai terminar uma coceira, porque eu estou fazendo uma formação numa cidade aí, estou estudando matemática. Estou estudando currículo de 5º ano, tá bom? Gente, vocês já pegaram o currículo do 5º ano? Tem muita coisa que a gente não sabe. A gente não sabe. Peguem o currículo do 5º ano. Começa a estudar o currículo do 5º ano. Começa a tentar olhar para os elementos matemáticos a partir do tratamento de informações, dos campos do sólido geométrico, dos campos de dados do ponto de vista numérico. Começa a olhar para esses elementos e fala, nossa, não sei muita coisa. Ah, tá. Mas se eu vim de uma formação que de alguma forma negou algum saber, não é porque eu nasci nesse tempo histórico que não fortaleceu em mim uma competência que me alfabetizou matematicamente, que eu agora vou negar ao outro. Que é o filho do trabalhador e trabalhadora que só vai compreender perímetro, massa, comprimento, tratamento de dados, se eu, professora, compartilhar. Então eu tenho direito à dúvida.
Eu tenho tempo, eu tenho direito, enquanto sujeito histórico, no meu processo de humanização, a partir do meu nível de consciência, olhar para a função social da escola, para o que eu represento e para o meu direito à inquietação. Paulo Freire vai dizer a todos nós, para seguir na boniteza da escola é necessário ira, raiva, diante das marcas da desigualdade social. E nós sabemos, assim como disse Darcy Ribeiro, que a escola pública, ela é um projeto de sociedade. E nós precisamos nos perguntar que tipo de sociedade nós queremos. Se é para a manutenção da sociedade tal como ela está, talvez a gente não precise fazer nenhuma pergunta. Mas se nós intencionamos coletivamente uma sociedade menos desigual e menos injusta, onde pessoas possam amar, ser felizes, se alimentar, ser gente na boniteza da coletividade, nós vamos ter que fazer muitas perguntas a nós mesmos, a nós mesmas. Então, nesse sentido, veja que nós estamos falando aqui de mediação pedagógica, mas não é qualquer mediação pedagógica. Sabe aquele movimento que nos fizeram acreditar, que é os modismos educacionais, que, nossa, para ser professor, pode fazer lá uma esquina, à distância mesmo, vai de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque, inclusive, eu, professor e professora, vou me culpar, vou me fragilizar e vou silenciar quando eu olhar para os campos de tratamento de dados da matemática e dizer assim, nossa, eu não sei muito bem esse negócio, não. Aí eu silencio em mim mesma. Mas estamos falando de inclusão. Inclusão do quê? O que significa inclusão? Se inclusão é pertencimento, se inclusão é fazer parte, se inclusão é movimento de mão dupla, que reconhece o outro e a si mesmo na relação da boniteza dialógica, eu tenho direito a muitas dúvidas. Então, nesse sentido, a minha mediação pedagógica não é qualquer mediação. É uma mediação pedagógica na perspectiva crítica e criadora. Eu olho para os problemas cotidianos. São muitos. Diferente do padeiro que diariamente reitera, faz de novo e de novo, com a mesma quantidade de farinha, ele produz o pão, nós não reiteramos. O fazer do professor e da professora, embora tenham tentado, comecem a se ouvir. Essa teoria não tem nada a ver com a prática. E nós, formadores de leitores e escritores, nós que estamos formando sujeitos e os alfabetizando no campo das artes, da matemática, da história, da geografia, por vezes não queremos ler e escrever. É preciso desconfiar do que estão tentando fazer conosco. É preciso desconfiar disso que nos diz. Essa teoria não tem nada a ver com a prática. Eu diria para todos vocês, não existe prática sem teoria. Eu só fui à universidade para fazer uma pesquisa, e a pesquisa só teve sentido porque havia elemento teórico prático. Eu estava na escola, eu estava com as professoras, eu estava comigo mesma, eu estava com os autores, eu estava lendo e escrevendo, olhando para o cotidiano, elemento teórico prático. Então, quando os nossos filhos, filhas, sobrinhos, primos, os nossos amores decidem ser professor e professora, ou quando as estagiárias chegam, a gente não vai dizer, ah, não, pelo amor de Deus, vai ser professor, não. Vai dizer, não, olha, vamos ser professor sim. Nós somos importantes. Ainda não somos reconhecidos e valorizados do ponto de vista da perspectiva